Itaúsa está descontada ou é melhor comprar Itaú? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, aqui quem tá falando é Pedro Guedes, criador do canal. Eu quero lembrar para você que se você é uma pessoa totalmente leiga e quer aprender a identificar e investir nos ativos com maior potencial de valorização para montar sua carteira de investimentos, você tem que adquirir o meu e-book, que é um material 100% prático que eu te ensino como você monta sua carteira de investimento e seleciona as melhores ações e fundos imobiliários para você investir por longo prazo. Basta você tocar no link que está aqui embaixo na descrição. Então, sem mais delongas, Itaúsa ou Itaú? Bora pro vídeo. Então, primeiro, a gente tem que definir o que é Itaú SA, mais conhecida por vocês como Itaúsa, que nada mais é do que uma holding. Isso significa que é uma empresa que detém participação majoritária em outras empresas. No caso de Itaúsa, a gente tem que ela detém participações em algumas empresas, em Alpargatas, Dexco, NTS, Copa Energia, e a sua principal empresa que ela detém participação é o Itaú. Então, a Itaúsa, ela tem 37% do Itaú, só que ela detém o controle do Itaú. Mas, Pedro, se a empresa só tem 37%, como é que ela detém o controle, já que ela deveria ter 50%? A gente tem que entender que ela também tem participação em uma outra empresa de capital fechado que investe em Itaú, que se chama Iupar. A Iupar, ela tem 15% do Itaú. Então, 37 com mais 15, a gente tem ali que a participação é mais de 50% do Itaú. Obviamente, é uma empresa que tem um poder de controle, um poder de voto sobre o Itaú. Essa é a Itaúsa ou Itaú SA, como você quiser chamar. E vai lembrar que além de Itaú, que é uma empresa que a Itaúsa tem controle acionário, 3 outras empresas também estão listadas na bolsa, que é o caso de Alpargatas, Dexco e CCR. Então, você também consegue investir diretamente nessas empresas ou investir indiretamente via Itaúsa. E onde é que mora a diferença de Itaú para Itaúsa? Itaú é o banco que a gente conhece, tradicional, que detém a carteira de crédito dos clientes, detém a parte de seguros, a parte ali do Itaú BBA, que é a parte de investimentos do banco, enfim, tem a parte de conta corrente, cartões, todo o modelo do banco tradicional. Esse é o Itaú. É aí que mora a grande diferença dessas duas empresas. Só que essa diferença, ela não para por aí. Eu quero trazer alguns números para vocês para que a gente consiga mostrar a diferença também delas duas, só que em termos comparativos. Então, a gente tem que Itaú tem um valor de 311 bilhões de valor de mercado e Itaúsa tem um valor de mercado de 107 bilhões. Então, perceba que a gente tem uma diferença bem significativa no valor de mercado entre essas duas empresas, que significa o quanto elas valem. Em termos de lucro, a gente tem que até o terceiro trimestre de 2023, Itaú reportou um lucro de 9 bilhões de resultado, enquanto o Itaúsa reportou um lucro de 4 bilhões. Então perceba que a diferença não está somente no quanto as empresas valem, a gente também tem essa diferença no quanto elas reportam de lucro. E dado esses números, fica aquela grande pergunta: por que eu deveria investir em Itaúsa e não compro Itaú diretamente? A grande questão que você já deve ter ouvido falar por aí de outros investidores, enfim, influencers, é que quando você compra Itaúsa, você está comprando Itaú com desconto. Mas será que realmente é isso que acontece na prática? Bora ver. Se você abrir o release de Itaúsa, que exatamente tem todas as informações da empresa, a gente consegue ver uma informação bem curiosa. JP, coloca na tela o desconto entre Itaú e Itaúsa que sai no release de Itaúsa. Então, se a gente parar para ver, a gente tem que esse desconto entre as duas empresas, o desconto da holding, historicamente, ele vai ali na casa dos 20, 21, 22%. Então, Itaúsa tem um desconto em relação a Itaú de 21%. Só que fica a grande pergunta: como é que a empresa chegou nesse desconto? Porque falar que tem um desconto é fácil, mas de onde é que veio esse desconto? É isso que eu quero destrinchar com vocês agora. Aqui no gráfico, a gente tem basicamente a participação da Itaúsa em algumas empresas. Algumas estão listadas em bolsa, outras não são listadas em bolsa. Quando a gente pega essa cotação da ação mais líquida, que é a coluna que tem escrito a letra a gente vê que algumas empresas têm cotação, são exatamente as empresas que têm participação na Bolsa de Valores. Então, a gente consegue saber o quanto elas valem, porque a cotação é negociada diariamente na Bolsa. Já na coluna B,
é quantas ações cada uma dessas empresas tem. Então, se você pega o número de ações e multiplica pelo preço, você chega na coluna ali de valor de mercado, que é o quanto vale essas empresas. E na coluna C, participação, a gente consegue ver o quantos por cento o Itaúsa detém dessas empresas. Então, perceba que Itaúsa tem 37,23% de participação em Itaú. Então, se você calcula 37% de 266 milhões, a gente chega aqui, Itaúsa, ela tem ali uma participação de 99 milhões em Itaú. Se a gente faz isso para todas as outras empresas, a gente chega num valor total de mercado ali de 109 milhões de reais. Então, basicamente, se a gente fosse calcular a participação de Itaúsa nessas empresas, era para valer 109 milhões de reais. Só que, se você pega o quanto o Itaúsa vale, que é exatamente R$ 9,05, e multiplica pelo número de ações que Itaúsa tem, a gente chega em 87 milhões. Então era para valer 109, só que atualmente Itaúsa vale 87 milhões. Então perceba que essa diferença é exatamente o desconto de 20%. Mas será que esse desconto realmente existe? Bora lá que eu vou mostrar para vocês. Como a gente pode ver na tela, historicamente, os múltiplos de Itaúsa sempre foram mais baixos do que os múltiplos de Itaú. A gente consegue ver que Itaúsa tem ali um PL beirando ali, ultimamente, na casa de 5, 7, né? Um preço sobre lucro, volta de 5, 7. Já Itaú, quando a gente compara, é um valor maior, a gente está em 8,8, geralmente ali algo entre 7 e 8. Então perceba que historicamente Itaú tem um valor mais alto, é negociado ali a múltiplos mais caros do que Itaúsa. Pedro, onde é que você quer chegar com tudo isso? Eu quero mostrar para vocês que esses múltiplos de Itaúsa serem mais baratos têm um motivo. Itaúsa tem múltiplos mais baratos porque ela tem um risco maior. Bora que eu vou mostrar mais ainda na prática para ficar claro para vocês. Quando a gente pega o valor de mercado das duas empresas, a gente consegue ver basicamente que Itaú ele sempre fica acima de Itaúsa, que Itaú é exatamente a linha azul e Itaúsa é a linha roxa. Então perceba que o gráfico se move basicamente na mesma direção e a diferença é quase sempre a mesma. Então perceba que historicamente, desde 2013, esse desconto sempre existiu. Então, que desconto é esse que sempre existiu? É igual você chegar lá no mercado e você vê ali que o whey protein que você compra, ele não custa R$ 150, ele está na promoção por 99. Só que ele está por 99 todos os anos, todos os dias. Então, será que realmente isso é um desconto? Então perceba que se algo está sempre descontado, não é um desconto, né? Porque se fosse um desconto, voltaria para o preço normal. Não é o caso de Itaúsa. Bora lá que vai ficar mais claro ainda para vocês. Aqui na parte de baixo, eu trouxe uma correlação dos preços de Itaú e Itaúsa. Se a gente parar para entender o que é uma correlação, nada mais é do quanto a gente tem uma variação de preço entre dois ativos. A correlação, ela pode ir de -1 a 1. Quando a gente tem uma correlação positiva, essa correlação ela vai de 0 a 1. Isso quer dizer que basicamente os ativos sobem na mesma direção praticamente. Então, se a gente tem uma correlação 1, é uma correlação perfeita. Se um sobe 10%, o outro ativo vai subir 10%. Olhando aqui no gráfico, a gente percebe que, historicamente, a correlação de Itaú e Itaúsa, ela beira ali o 0,85, 0,995. Ou seja, a correlação de Itaú com Itaúsa é quase perfeita. Quando um sobe, o outro sobe quase a mesma coisa, e quando um cai, cai basicamente a mesma coisa. Então a gente tem uma correlação muito alta entre os ativos. Ela só não é perfeita exatamente pelos ativos que existem dentro de Itaúsa que não tem dentro de Itaú. Percebam que a gente tem basicamente duas empresas que se movem basicamente na mesma direção e historicamente todos os anos existe quase um desconto de 20%. Então, será que realmente a gente está sempre comprando o Itaúsa com desconto, um desconto que nunca acaba? Contabilmente, vocês vão ver que essa história de desconto não faz sentido nenhum. E aqui eu quero mostrar para vocês um demonstrativo financeiro que é a DVA, demonstração de valor adicionado. Aqui a gente consegue encontrar o quanto foi gerado de valor agregado para o acionista de Itaúsa. Então notem que o valor agregado
das empresas que a Itaúsa investe foi de 15 bilhões para os 9 primeiros meses de 2023. Então perceba que somente 10,8 bilhões foi o que sobrou para o acionista de Itaúsa. Então, a gente tem uma diferença de 15 para 10. Então perceba que o valor agregado foi 15 bilhões, mas para o acionista de Itaúsa só chegou 10. Ou seja, quase 5 bilhões ficou no meio do caminho. De onde é que esse dinheiro foi embora? Olha só, primeiro a gente consegue ver que 941 milhões foi com despesas pessoais, ou seja, para pagar administrador, gestão, o conselho. Então, a Itaúsa tem toda uma estrutura por trás que tem que ser paga. Uma parte desse dinheiro, quase 1 bilhão, já vai para aí. 1,6 bilhões vai para o governo para pagar impostos. Porque quando você investe em Itaúsa, você tem que pagar impostos, que é uma empresa. Não é como se você estivesse investindo diretamente em Itaú. Então, 1,6 vai para o Estado, para o governo. E outro 1,6 vai para os credores, ou seja, para quem Itaúsa deve dinheiro. Afinal, se ela está pegando dívida, se ela capta dinheiro, ela tem que pagar, né? Ela não vai dar calote. Então, 1,6 vai para os credores, para quem Itaúsa deve. Então, olha só, quando a gente pega todo o valor que foi agregado ali das empresas que Itaúsa investe, e a gente faz todos os descontos e chega no valor final, a gente tem uma perda de 27% no meio do caminho para pagar despesa com o pessoal, imposto e para quem Itaúsa deve dinheiro para os credores. Então perceba que esse desconto ele sempre vai existir. Então, se o desconto ele sempre existe, não é o desconto. Quem está te passando essa informação não está querendo passar a perna em você. Isso não é tão fácil assim. Existem despesas que Itaúsa tem que pagar que geralmente não te contam. E aqui fica uma grande pergunta. Será que realmente vale a pena comprar a Itaúsa? Nesse ponto eu quero deixar um raciocínio para vocês. Se você compra a Itaúsa achando que é Itaú com desconto, você está cometendo um grande erro como investidor. Você basicamente ali está perdido no mundo dos investimentos e você realmente tem que ali aprender a investir melhor. Então, basicamente, você pode me perguntar, Pedro, ninguém deveria estar investindo em Itaúsa, então? Aí tem um ponto muito importante. Itaúsa não é uma empresa ruim, mas se você for investir nela, você tem que investir pelos motivos certos. E você acabou de aprender agora que se você investe em Itaúsa por causa desse desconto em Itaú, esse não é o motivo certo, esse é o motivo errado. Só que pode existir outros motivos para você querer investir em Itaúsa. Eu vou contar para vocês agora. O primeiro motivo é diversificação. Você pode querer investir em Itaúsa porque ela é uma empresa que está diversificada em outras empresas, como XP, Dexco, CCR, INTS e assim seja. Esse é o motivo que te faz querer investir em Itaúsa, tem uma diversificação em outras empresas. Só que a história, na prática, não é bem assim. Mais uma pegadinha. Quando a gente olha para os resultados de Itaúsa, a gente consegue ver que todo o resultado que ela gerou foi 4 bilhões e 425 milhões de receita. Só que desse valor, 3,5 bilhões foi gerado somente pelo Itaú. Isso dá uma receita de basicamente 81%. Então, olha só, 81% do resultado de Itaúsa vem de Itaú. A gente tem ali que basicamente 922 foi gerado pela XP, só que desse valor, 871 foi de ajuste de valor de mercado. Ou seja, a Itaúsa tem ações da XP, então quando as ações da XP sobem, Itaúsa tem que ajustar o quanto vale a participação dela, e quando cai, a mesma coisa. E a gente tem um resultado das empresas que não é do setor financeiro, que é o caso de Alpagata, Dexco, Grupo CCR, Aegea, Copa e INTS. Perceba que se a gente pega os 2 milhões de Alpagata, 56 de Dexco, 52 de CCR, e vai fazendo toda a soma e acrescenta o prejuízo de 238 milhões da INTS, a gente tem que basicamente o resultado dessas empresas foi negativo. Isso quer dizer que basicamente o que carrega Itaúsa nas costas é Itaú. Então você tem basicamente a Itaú SA como uma empresa que é uma holding, ela compra a Itaú, que quase todo o resultado dela vem de Itaú, só que ela tem gastos com imposto, gasto com funcionário, gasto com credor, ela tem ali também o risco de governança. Como é esse risco de governança, Pedro? Quando o Itaú distribui lucro, paga dividendos, a gente viu que basicamente mais de 50% vai para a Itaúsa. E basicamente o conselho de Itaúsa pode decidir se vai distribuir mais, menos,
pode ter ali mais um problema no meio do caminho. Então perceba que você, quando investe em Itaúsa, você está correndo um risco muito maior e o retorno basicamente não compensa. Pelo menos não no momento e não nos últimos anos. Então, se você investe em Itaúsa por causa do desconto, você está cometendo um grande erro. Se você investe em Itaúsa porque você acha que lá no futuro essas empresas podem vir a dar retorno, ok. Mas no momento, a situação não é essa. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que Itaúsa não é uma empresa ruim. Você só não pode investir nela pelos motivos errados. Então, se você for investir nela, faça o investimento pelos motivos certos. Não é porque existe desconto de ser uma hold, não é porque as outras empresas dão resultado, é porque você apenas quer diversificar os seus investimentos e você acha que no futuro aquilo ali vai ser proveitoso, que no momento não é. A gente consegue ver basicamente isso aqui, né? As outras empresas dão prejuízo. Então, assim, se aquele teu influencer te fala que você tem que comprar Itaúsa porque é Itaú com desconto, agora você não cai mais nessa pegadinha, porque isso não existe. O mercado não é besta. Entendam que quando a esmola é demais, o santo desconfia. O mercado não ia deixar um desconto desse de 20% existir historicamente todos os anos. Não é tão simples assim quanto a gente achar que tem um desconto e ninguém tá vendo e a gente é super esperto. Aquele influencer que você assiste, ele é muito mais inteligente que todo mundo está comprando Itaú SA com desconto. Não é bem assim, tá? Então, notem que esse desconto sempre existe e se o desconto sempre existe, não é um desconto. É basicamente a diferença que vem dos gastos que a Itaúsa tem. Então, a partir de agora, vocês já sabem a diferença de Itaú e Itaúsa e particularmente entendem que faz muito mais sentido no momento você comprar Itaú do que Itaúsa. Então, esse é o vídeo de hoje. O primeiro link aqui da descrição, você consegue ter acesso ao meu e-book, onde eu vou pegar na sua mão do zero e te ensinar como você investe nos melhores ativos e monta sua carteira de investimentos altamente lucrativa e rentável, os melhores ativos para o longo prazo através do meu e-book. Toca no link que está aqui embaixo e não perca essa oportunidade. Valeu pelo vídeo de hoje, galera. Tamo junto.